Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala de oração. Com muita alegria estamos juntos mais uma vez. Quero compartilhar com vocês sempre histórias, fatos, respostas, ambientes de oração, mas sempre ambientes bíblicos, sempre personagens que viveram desafios em oração e eles oraram. E o Deus, o nosso Pai Celestial, ouviu a oração e respondeu cada uma delas. Eu sempre digo que orar faz bem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ambiente, para todo mundo. É por isso que você sempre tem que orar. Lembre-se disso, orar faz bem e orar muda a nossa história, orar muda tudo que está ao nosso redor, muda o ambiente. E hoje, o que eu quero compartilhar com vocês será uma série de temas ou exemplos de orações, especificamente no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia para nós, para mim, especialmente escrito por Moisés. E a primeira oração é Abraão, ou seja, Abraão ora. E em qual contexto? Vamos ler no capítulo 15, dos versos 2 até o 6, diz assim, olha, a palavra. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo Eliezer de Damasco. E acrescentou, então não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, mas um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Esse é o texto que eu quero compartilhar sobre a oração hoje, junto com você, quando Abraão, nosso pai na fé, vamos dizer assim, ele faz uma oração. Ele tinha um desejo de ter um filho, era cultural. As famílias tinham filhos e a sua descendência era estabelecida na terra por meio de filhos. Assim que acontecia no meio do povo, vamos dizer, hebreu, hoje conhecido como os judeus. E o que estava ali por trás de tudo aquilo? Uma dor. Sara não podia dar filhos, Abraão não podia ter filhos, mas Deus havia dado a ele uma promessa. Abraão, vai lá fora, olha para o céu. Conte as estrelas, você consegue? Não. Agora olhe para o mar. Conte quantos grãos de areias tem no mar. Você consegue? Não. Pois é, assim será a sua descendência. Naquela época, diferente de hoje, Abraão não conseguiria ver o que nós hoje aqui juntos, eu e você, estamos vendo. Nós estamos vendo a resposta. São bilhões na face da Terra. 8 bilhões, praticamente, ou aproximadamente 4 bilhões, só agora, nesse ano de 2026, nesse século, nessa década, nós temos 4 bilhões de pessoas que servem a Deus de alguma maneira sendo cristãos. Abraão não conseguiria vislumbrar isso, ele não imaginava isso, porque quando Deus deu a promessa a ele não tinha filhos. Então, imagina você receber uma promessa e Deus dizendo, você vai multiplicar muito. Você será grande, os seus netos serão maravilhosos, seus bisnetos, seus tataranetos vão conquistar a terra. E você diz, eu tenho quase 100 anos e não tenho filhos. Como isso vai acontecer? Então Abraão ora e pergunta para Deus como seria aquilo. E Deus responde. Deus leva para fora Abraão e fala, não olhe para a circunstância presente, olhe para o que eu estou prometendo a você e eu vou fazer. Conte as estrelas, se é que você pode, multiplique pelos grãos de areia do mar, se é que você pode, e assim vai ser a sua descendência. Isso exige fé, por isso que Abraão é chamado pai da fé. O que isso tem a ver comigo e com você? Às vezes nós recebemos palavras, eu converti aos meus 21 anos. E logo ao converter, algumas pessoas oravam por mim e falavam assim, olha, aprenda, leia, estude muito essa palavra, a Bíblia, porque Deus vai te usar nela.
mas eu não tinha perspectiva nenhuma. Uma casa desajustada, não tinha terminado meus estudos, muitas coisas não aconteciam, eu não via. Eu acreditava que aquilo era só alguém tentando me motivar, mas a verdade é que não era. Hoje, praticamente 30 anos depois, eu olho para trás e eu falo, não é que Deus fez, não é que Deus fez mesmo. A promessa de Deus, ela se cumpre. O que nós precisamos é crer que ela vai se cumprir na nossa vida e orar. E naquela época eu dizia, Senhor, nem terminei o ensino médio, parei de estudar, como eu vou estudar a palavra, como eu vou entender isso? E aos 21, 22, 23, eu comecei a me mover de alguma forma. Me envolvi com grupos da igreja, jovens da igreja, fui para uma célula e ali, naquela célula, minha vida foi transformada. Porque um líder começou a sentar comigo e estudar a Bíblia. Falou, você sabe como ler a Bíblia? Você entende porque é dividido em capítulos, Antigo e Novo Testamento? E aquele rapaz me dava instruções. Um outro rapaz começou a me motivar, você tem que orar mais, você precisa orar e pedir a Deus para que Ele talvez cumpra, né, aquilo que está no seu coração, talvez porque nem tudo que você pede, Deus vai realizar. Tem desejos que são seus, mas tem vontade que é dele. E assim eu ia crescendo em discipulado, na célula. Aos 26 anos eu caso. Antes disso, aos 24, eu conheço a minha esposa e ela, por incrível que pareça, percebendo a dificuldade, ela me ajuda a fazer provas no supletivo. E aquilo foi tão interessante que eu falei, poxa, mas você já é formada, uma pedagoga. E Deus a usou para investir na minha vida. E ali eu fiz as provas, depois fui para o seminário, fui para a faculdade, deixei a faculdade, fui para o seminário, depois fui para outra faculdade, depois fiz uma outra especialização, dei aula no seminário e assim foi. E hoje eu estou aqui falando com você da palavra. Talvez a sua história pareça um pouco com a minha. Não porque você não tinha estudo, mas porque tem promessas aí dentro que ainda não se cumpriram. E às vezes você está como Abraão ou como eu. Como isso vai se cumprir? Será que Deus mentiu? Não, Deus nunca mente. Nunca. A palavra dele se cumpre no tempo dele. O que eu quero incentivar você? A orar. Por que eu estou aqui, posso dizer, né? Para levar você, inspirar você a crer que a promessa foi dada. Sabe aquela moça, às vezes, que ela tem um sonho de casar e Deus falou, você terá filhos. Mas ela nem namora. Ela precisa crer que Deus é poderoso e que a promessa de Deus é maior do que as circunstâncias. E uma hora vai chegar. E essa hora chega. O que a gente faz até lá? A gente ora. Por isso que Abraão orava. Por isso que Abraão cria contra a própria esperança. Ele se movia por fé, não pelas circunstâncias. Então eu sei que se você tem esperado, a promessa está chegando. Ela vai chegar. Não desanime, não fique pensando que acabou. Deus é poderoso para fazer. Então eu quero orar junto com você, como Deus falou com Abraão. E a oração como Abraão pediu. Vamos orar juntos? Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer com que cada promessa que o Senhor nos deu, ou até a promessa bíblica, o Senhor disse que não é bom que o homem esteja só. Então é promessa do Senhor que todos vão constituir uma família. Ó Deus, a herança do Senhor são os filhos. Ainda que seja estéril, o Senhor é poderoso para dar filhos. Então eu quero abençoar essas pessoas que estão conosco agora. Você que tem esperado e acha que está demorando. Não, Deus, não está demorando. O Senhor é poderoso para trazer a resposta. Aquieta o coração, aquieta a alma e traz a convicção de que a resposta chega. Em nome de Jesus, nós vamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor pode fazer e grandes coisas que o Senhor está fazendo nesse momento na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
Mova-se por fé, não tenha medo, creia, porque Deus responde às orações. Lembre-se disso, orar faz bem em todo tempo. E até a próxima, juntos aqui.